Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Princípios do Evangelho. Você, minha irmã, meu irmão, como sempre digo, vem conosco, vamos iniciar essa viagem muito boa, especial, do capítulo de hoje, que será sobre trabalho e responsabilidade pessoal. É isso aí, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Você está neste momento no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos dar continuidade ao curso de Princípios do Evangelho, o livro em que nos ensina os princípios básicos do Evangelho de Jesus Cristo e, claro, as doutrinas mais aprofundadas também. Nós falamos na aula anterior, no capítulo 26, falamos sobre o sacrifício, né? Ou seja, os sacrifícios que nós poderíamos ser solicitados a fazer ou aqueles que o Senhor já nos pede que façamos e a nossa disposição de obedecer e de sacrificar. Que o sacrifício de antigamente era o sacrifício de sangue e que o sacrifício de hoje é um sacrifício do coração. O coração quebrantado e um espírito contrito. E na lição de hoje nós iremos falar sobre um dos mandamentos mais importantes que o Senhor nos dá e que muitas vezes nós não entendemos muito bem este mandamento. Quando o Senhor nos diz que do suor do nosso rosto comeremos o nosso pão, assim como ele disse a Adão, ele está dizendo que nós iremos trabalhar para nos manter, né, para nos alimentar. E muita gente tem o trabalho como se fosse algo, uma tortura, como se fosse algo negativo, né? Como se fosse algo pesaroso, algo que ele não gostaria ou ela não gostaria de estar fazendo. Mas a verdade é que o trabalho, ele de fato é um mandamento. E nós vamos ver no livro de hoje, no curso, na aula de hoje, por exemplo, que nós podemos apreciar o nosso trabalho. Podemos entender o trabalho como algo bom, né? Que Deus ele condena a ociosidade, em outras palavras, a preguiça. Que nós devemos trabalhar, descansar e termos lazer. Vamos falar também sobre as bênçãos do trabalho, sobre responsabilidade familiar e também que nós recebemos o mandamento de trabalhar. Todos esses tópicos aqui nós vamos hoje debater um pouquinho aqui, então a aula vai ficar um pouquinho mais longa do que o normal, provavelmente, mas isso não é um problema para quem quer realmente assistir a aula de hoje. Então vamos lá. E antes de começar para a aula, eu quero primeiro agradecer a você que está se inscrevendo no canal, está acompanhando a gente, assistindo aos vídeos, deixando um comentário, deixando o seu like, que é importante. Como eu digo, se pelo menos uma pessoa for abençoada com este curso de Princípios do Evangelho, eu já estou sendo muito bem pago e está satisfeitíssimo. Então, dito isso, vamos ao capítulo 27 do curso de Princípios do Evangelho, cujo tema é Trabalho e Responsabilidade Pessoal. Trabalho e Responsabilidade Pessoal. Primeiro tópico é o seguinte: o trabalho é um princípio eterno. Por que a gente fala isso? Nós sabemos que Deus, o Pai, e Jesus Cristo, eles trabalham. E eles trabalharam e continuam trabalhando. Que o trabalho deles, no início da nossa vida, foi 6 dias formando a terra, para que nós pudéssemos estar aqui. E ele descansou no 7º dia. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 28. Deus trabalhou para criar os céus e a terra, fez os mares, juntarem-se em um lugar, fazendo aparecer a porção seca. Fez a relva, as ervas e as árvores crescerem no solo. Criou o sol, a lua, as estrelas e toda a criatura viva do mar ou da terra. Depois ele colocou Adão e Eva na terra para cuidar dela e ter domínio sobre todos os seres vivos. Então, isso aqui é uma parte importante.
O trabalho, ele é um princípio eterno. Quando o Senhor diz que nós devemos fazer o que ele fez, está também dizendo que nós devemos trabalhar assim como ele também trabalhou e continua trabalhando. Um outro ponto do Evangelho é: recebemos o mandamento de trabalhar. Este tópico, ele nos mostra claramente que o trabalho, ele é um mandamento do Senhor. O trabalho tem sido um meio de vida na terra desde que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden, quando eles foram expulsos. O Senhor disse a Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Adão e Eva trabalharam nos campos para conseguir o seu próprio sustento e o de seus filhos. O Senhor disse ao povo de Israel: 6 dias trabalharás. Mandamento. A gente só percebe o dia de descanso, né? A gente tem um mandamento de descansar no 7º dia. Mas a gente tem que ver o mandamento de trabalharmos os 6 dias, né? 5 ou 6 dias, se for o caso. O mandamento é trabalhar e descansar, e não apenas descansar. No começo da igreja restaurada, o Senhor disse aos santos dos últimos dias: eu, o Senhor, não estou satisfeito com os habitantes de Sião. Por quê? Porque há ociosos entre eles. Doutrina e Convênios, seção 68, versículo 13. Ora, onde há a preguiça, a ociosidade, dificilmente haverá progresso. Dificilmente haverá evolução, desenvolvimento. Então é preciso que a gente possa participar também trabalhando, tanto da obra quanto também da nossa responsabilidade pessoal. Um profeta de Deus afirmou: o trabalho deve voltar a ser enaltecido como princípio governante da vida dos membros da nossa igreja. Herbert G. Green falou isso em 2002. Então, esse princípio de que o trabalho é um mandamento do Senhor é um princípio verdadeiro. Se você trabalha, e nós podemos encarar o trabalho de formas diferentes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse princípio, tá? Mas se você trabalha hoje, entenda que o trabalho, primeiro, ele é um princípio eterno, e segundo, é um mandamento de Deus, para nós nos mantermos e mantermos a nossa família. Próximo tópico agora, nós iremos falar sobre responsabilidade familiar. Quais são algumas das responsabilidades que os pais, as mães e os filhos têm para manter o lar? O que os membros da família podem fazer para ajudar no trabalho? Este tópico é super importante. Nós temos na família, na maioria das vezes, os pais e os filhos. Em alguns casos, a mãe e os filhos, em outros casos, o pai e os filhos, em outros casos, o marido e a esposa sem os filhos. E em outros casos também, só a mulher que vive sozinha, solteira, ou o homem que vive sozinho, solteiro, né? Então, quais são as responsabilidades da família? Vamos lá. Os pais, eles trabalham juntos para prover o bem-estar, o sustento, e o bem-estar físico, espiritual e emocional da família. Então, a responsabilidade dos pais, o bem-estar físico, emocional e espiritual da família. Emocional. Eles nunca devem esperar que alguém cumpra essa responsabilidade por eles. Ou seja, se eu sou o pai da família e tem a mãe e os filhos, eu nunca vou esperar que outras pessoas cumpram a responsabilidade que é minha, ou que é nossa. Isso é uma responsabilidade minha, como pai. O apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé. É uma escritura que você pode ver em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde Paulo ele demonstra mais uma vez, enaltece a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos, especialmente dos da nossa família, nossa responsabilidade. Os casais devem buscar inspiração do Senhor e seguir o conselho dos profetas ao definir as responsabilidades individuais. Criar um lar onde os princípios do Evangelho sejam ensinados diariamente e onde haja amor e ordem
é tão importante quanto prover as necessidades básicas de alimento e vestuário. Ou seja, não é porque eu ensino aos meus filhos a orar diariamente, a ler e estudar as Escrituras, a servir, a frequentar a igreja, que eu não vou ter a responsabilidade de prover o alimento físico também e o vestuário para a minha família. É de nossa responsabilidade, pais e mães de família. As crianças devem fazer sua parte nas tarefas da casa. É necessário que elas tenham designações de trabalho que se ajustem à sua capacidade. Precisam ser elogiadas por seu sucesso. Atitudes positivas no trabalho, bons hábitos e uma boa formação são desenvolvidos por meio de experiências bem-sucedidas dentro do lar. Então as crianças têm também a sua responsabilidade, que nós vamos ensiná-las a participar também desta responsabilidade familiar. Nós sabemos, nós vemos em muitas culturas no mundo, que por mais que os pais tenham dinheiro, os filhos são colocados para trabalhar antes da faculdade, que é para eles entenderem o valor do trabalho. Nós conhecemos várias histórias, por exemplo, americanas, né, de que os pais, apesar de terem dinheiro suficiente para prover o sustento dos filhos, eles põem sim os seus filhos para trabalhar em supermercados, em lanchonetes. Para quê? Para adquirir a responsabilidade do trabalho, para entender a sua função no trabalho. E quando elas não fazem isso dentro de casa, por exemplo, quando o pai ou a mãe designa os filhos vocês vão arrumar a cama de vocês, vocês vão, por exemplo, só um exemplo, vocês vão lavar o banheiro, é um exemplo, dependendo da sua capacidade de fazer isso, né? Deve ser ajustada. Se é muito novinho, procurar atividades mais simples que possam serem feitas por crianças menores, né? Não é o trabalho infantil, é uma forma de ensinar as crianças dentro de casa a terem responsabilidade desde pequenininhos, né? Para que eles cresçam entendendo essa responsabilidade. E, além disso, é claro, os pais darem o exemplo também, trabalhando, servindo e mostrando aos filhos o quanto é importante o trabalho. Às vezes, as pessoas passam por dificuldades ao tentar prover o sustento da família. Várias coisas podem acontecer, né? Uma doença crônica na família, muitas vezes ela requer um gasto muito grande de dinheiro e isso muitas vezes causa um desequilíbrio financeiro na família. A perda de um cônjuge ou a vinda dos pais idosos para morar com a família. Se você tem uma perda de um dos pais, isso desequilibra bastante a família, né? São coisas que aumentam as responsabilidades no lar. O Pai Celestial não se esquece das famílias nessas situações e dá-lhes a força necessária para realizarem seus deveres. Ele sempre as abençoará se pedirem com fé. É como aquela escritura, né? Que o Senhor diz que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que nos dá também a força para resisti-la. Quando nós passamos por obstáculos muito grandes, o Senhor também nos dá forças muito grandes, proporcionais aos obstáculos. Próximo tópico da aula de hoje é sobre podemos apreciar o nosso trabalho. Pois é, aí vem aquela pergunta, né? Como a nossa atitude no trabalho pode afetar o nosso bem-estar? Ou como a nossa atitude pode afetar o nosso trabalho? Digamos que você trabalha em um serviço que você fala, eu não gosto de fazer esse serviço aqui. A gente fala muito sobre isso, né? A gente ouve muitas pessoas falar, eu não gosto, eu queria trabalhar em alguma coisa que eu gostasse. Trabalhar em algo que goste e que dê o dinheiro suficiente para sustentar a família. É maravilhoso. Muitas pessoas têm um trabalho que elas acham incríveis, né? Teve até um quadro, alguns anos atrás, sobre o melhor trabalho do mundo, né? Que é uma pessoa que ganhava um bom dinheiro para tomar conta de uma ilha, né? Ele mergulhar e tal, coisa e tal. Era considerado o melhor trabalho do mundo. Porém, na minha modesta opinião, o melhor trabalho do mundo é aquele que a gente faz. É aquele que nós somos designados a fazer e cumprimos com ele. Porque, ao fazermos, a gente cumpre com a nossa responsabilidade. Para algumas pessoas, o trabalho é entediante, é um tédio, né?
Para outras, é uma parte maravilhosa da vida. Tem gente que sai de casa feliz para ir trabalhar. Sei que não é a maioria, mas muita gente sai de casa dizendo, puxa, que bom, hoje eu vou ter a oportunidade de desenvolver um pouco mais, né, de bater metas, de evoluir na empresa, né, de ajudar a empresa a crescer e tudo mais. Uma das maneiras de apreciar os maiores benefícios da vida é aprender a amar o trabalho. Nem todos podem escolher o tipo de trabalho que fazem. Alguns trabalham longas horas e mal conseguem satisfazer as necessidades básicas, ou seja, trabalha muito e recebe um salário menor, um salário pequeno. É difícil apreciar um trabalho assim, é verdade. No entanto, as pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a apreciar seu trabalho, seja ele qual for. Ora, é uma grande verdade, né? Assim, não é fácil você trabalhar em um trabalho que você sinta cansaço físico, cansaço mental e até mesmo cansaço espiritual. E ainda assim gostar do trabalho. Não é fácil. E ainda mais quando você recebe um salário que não é justo ou que não acompanha o tamanho do seu esforço. É um salário que muitas vezes não dá nem para chegar ao dia 20 do mês. Passou do dia 20, já faltou dinheiro para ir ao trabalho, para se alimentar, essas coisas. Então realmente é muito difícil você se animar para um trabalho como este. Porém, existe uma diferença. A forma como você encara o seu trabalho. Podemos ajudar-nos uns aos outros no trabalho. O fardo mais pesado torna-se mais leve quando alguém nos ajuda a carregá-lo. Isso, é claro, que a gente não vai encontrar em todos os lugares. Mas se a gente encontrar em algum lugar uma ajuda, um auxílio, a gente vai se sentir mais aliviado. Nossa atitude para com o trabalho é muito importante. Eu vou contar para vocês agora uma história simples, muito simples, que mostra a nossa visão do trabalho. Um viajante, ele passou por uma pedreira e viu 3 homens trabalhando. 3 homens na pedreira, né? Fazendo o mesmo trabalho. O viajante perguntou ao primeiro, o que você está fazendo? A resposta foi, estou quebrando pedras. Perguntou o segundo, o que você está fazendo? A resposta foi, estou ganhando aqui 3 moedas de ouro por dia. Mesma coisa. Perguntou o terceiro, e você o que está fazendo? E ele falou, estou ajudando a construir a casa de Deus. Quer dizer, os 3 estavam no mesmo trabalho, provavelmente recebendo o mesmo valor, o mesmo esforço físico, mas encaravam o trabalho de uma forma diferente. Um encarava o trabalho como literalmente quebrando pedras, o outro encarava o trabalho como o que eu vou receber, e o outro encarava o trabalho como qual o benefício desse meu trabalho aqui para todos e não somente para mim. Então englobava mais pessoas, né? Era mais amplo a visão dele. Podemos servir a Deus em qualquer trabalho honesto, sem dúvida nenhuma. Ah, mas eu sou gari, é o trabalho honesto, está dignificando sim. Ah, mas eu não sei, eu trabalho com reciclagem, por exemplo. Reciclagem é um trabalho honesto, está glorificando a Deus, está cumprindo com a sua responsabilidade pessoal e familiar. Podemos servir a Deus em qualquer trabalho honesto, como eu falei. O rei Benjamim, um profeta do livro de Mórmon, ele disse, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Mosias, capítulo 2, versículo 17. Se nosso trabalho provê apenas as necessidades suficientes para nós e nossa família, ainda assim estamos ajudando alguns filhos de Deus. Como nós podemos melhorar nossa atitude em relação ao trabalho? Isso é importante. Como nós podemos melhorar a nossa atitude em relação ao trabalho? Eu deixo essa pergunta para você pensar, meditar sobre ela. Você, quando sai para trabalhar, qual é a sua atitude? É a atitude de quem não quer ir, de quem quer ficar em casa, ou a atitude alegre de mais um dia de bênção para você, inclusive no trabalho? Então, é isso. A nossa forma de encarar o trabalho, ela vai nos ajudar a manter a nossa responsabilidade, manter a nossa visão, né, e encarar o trabalho como uma bênção e não como maldição, né?
Se tiverem condições, todos os membros da igreja devem aceitar a responsabilidade de cuidar de parentes seus que sejam incapazes de se sustentarem sozinhos. Ou seja, se eu tenho condições e tenho algum parente com necessidades, eu tenho a responsabilidade também de cuidar deles. Como a ociosidade afeta uma pessoa, uma família, uma comunidade. Imagine aí como é que a preguiça afeta uma pessoa, uma família e uma comunidade. Pense sobre isso. O próximo tópico, nós vamos falar agora sobre um ponto que é bem importante também. Muitas vezes a gente exagera de um lado ou exagera do outro, né? Como nós temos a ociosidade ou a preguiça que exagera na falta de desejo de trabalhar, tem também a outra parte, pessoas que amam tanto o trabalho que se esquecem de ter lazer, de descansar, né? E aí também não deve ser assim. Nós devemos ter um equilíbrio. Trabalho, descanso e lazer é o próximo tópico da aula de hoje. Cada um de nós deve encontrar o equilíbrio adequado entre o trabalho, o descanso e o lazer. Existe um velho ditado que diz: não fazer nada é a mais dura das tarefas, porque nunca se pode parar para descansar. Sem o trabalho, o descanso e o lazer não têm significados. Eu lembro muito de um companheiro de missão que eu tive, o meu terceiro companheiro de missão lá em João Molevade, em Minas Gerais, quando ele dizia isso, que a mãe dele ensinou para ele, inclusive ele é um americano, é o de B. Williams, Burke Williams, vive lá em Utah, e ele falou que a mãe ensinava para ele desde pequenininho: meu filho, o pior trabalho que você tem é não fazer nada, porque você nunca tira férias. Eu nunca esqueci isso que esse meu companheiro falou. Porque como você vai tirar férias se você não trabalha? Estão umas férias eternas. Então, este tópico aqui é muito importante. O trabalho, ele também melhora a perspectiva do descanso e do lazer. Vamos lá. Sem o trabalho, o descanso e o lazer não têm significado. Não somente é agradável e necessário descansar, como também nos foi ordenado que descansássemos no dia do Senhor. Ou seja, é também um mandamento. É um mandamento de trabalharmos, mas também temos um mandamento de descansarmos. Claro, também. Esse dia de descanso, após cada 6 dias de trabalho, traz revigoramento para os dias que se seguem. O Senhor também prometeu a plenitude da terra para os que guardarem o seu dia. Gente, imagine só. Eu tenho certeza que nós teremos aqui pessoas que vão assistir essa aula depois e vão pensar assim: puxa, eu não tenho nenhum dia de descanso. Eu trabalho de segunda a segunda e eu tenho certeza que se você faz isso, você sente um cansaço muito grande. Eu lembro que certa vez eu trabalhava em uma empresa e o dono da empresa chegou para mim e falou: olha, agora você vai ser o gerente da empresa. Me deu a chave da empresa, você vai ser o gerente. Eu fiquei super feliz, poxa, que maravilha, né? Uma confiança muito grande em mim, no meu trabalho. Só que depois de um mês, eu falei para ele: ó, estou te devolvendo a chave aqui, porque infelizmente não dá para mim não. Ele falou: mas por quê? Eu disse: porque eu preciso de uma folga. E como gerente nessa empresa, não havia folga. Era de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, pelo menos de 15 a 16 horas por dia de trabalho. Então não tinha como nem cuidar da família, né? Não tinha como ter descanso nem lazer, porque estava no trabalho ou dormindo, né? Ou eu estava dormindo ou eu estava trabalhando. E aí foi o que aconteceu. Tive que devolver a função porque eu não conseguia trabalhar e dormir apenas. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos do tempo de lazer e também do tempo de descanso. Isso é também mandamento do Senhor. Nos outros dias da semana, além de trabalhar, podemos dispor de tempo para desenvolver nossos talentos e distrair-nos com passatempos ou outras atividades recreativas que vão nos revigorar. É o momento de fazermos algo diferente, né? Nós trabalhamos com a mesma função normalmente de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Quando chega a nossa folga, é descansar e lazer. O que podemos fazer para manter um bom equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer? Como os pais podem ajudar os filhos a manter esse equilíbrio? É uma pergunta que nós fazemos para que você possa meditar. Como podemos fazer para manter o equilíbrio entre o trabalho, o descanso
e o lazer. Pense nisso. O que você está fazendo? Você está indo no caminho certo? Ou você está precisando dar uma melhorada aí nos seus hábitos? Pensa sobre isso. E agora, o próximo tópico da aula de hoje é as bênçãos do trabalho. Você pode estar pensando assim, puxa, as bênçãos do trabalho é que eu recebo um salário, né? Com o salário eu pago o aluguel, ou com o salário eu pago as despesas da casa e tal. Realmente tem algumas bênçãos que você precisa saber sobre o seu trabalho. Deus ele revelou a Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Além de ser uma lei física, essa também foi uma lei para a salvação da sua alma. Não existe uma divisão entre o trabalho espiritual, mental e físico. O trabalho é essencial a cada um de nós para o nosso crescimento, desenvolvimento de caráter e muitas satisfações que o ocioso ou o preguiçoso nunca conhecerá. Aquela satisfação que você tem de dizer, eu proporciono o sustento da minha família. Eu consigo dar conta da responsabilidade. Isso é muito especial, isso traz uma satisfação muito grande e também uma firmeza de caráter, né? Coisas que o preguiçoso nunca irá sentir. Um dos presidentes da igreja, chamado David O. McKay, ele já é falecido, ele falou em 1957. Olha o que ele disse. Precisamos entender que o privilégio de trabalhar é uma dádiva. Que a capacidade de trabalhar é uma bênção. Que o amor ao trabalho é sucesso. Eu vou repetir para que você entenda melhor. Precisamos entender que o privilégio de trabalhar é uma dádiva. Ou seja, é uma grande bênção. Que a capacidade de trabalhar é outra bênção e que o amor ao trabalho é sucesso. Não esqueçam disso. Amor ao trabalho significa sucesso. Dificilmente nós teremos sucesso na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, se não tivermos amor àquilo que fazemos. Preste bem atenção. Aquelas pessoas que conseguem ter um destaque na sua carreira profissional, preste atenção à forma como ela encara o trabalho. Preste atenção à forma como ela encara a sua responsabilidade. Continuando aqui, os homens existem para que tenham alegria. Isso está em 2 Nef 2:25. O trabalho é o ponto-chave para a completa alegria do plano de Deus. Se formos justos, voltaremos a viver com o Pai Celestial e lá iremos trabalhar. À medida que nos tornamos semelhantes a Ele, nosso trabalho se tornará semelhante ao dele. E seu trabalho é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje com relação ao trabalho e responsabilidade pessoal. A responsabilidade é nossa de provermos a autossuficiência e o sustento físico, emocional e espiritual da nossa família. E, se possível, também dos parentes. Lembrar você que o ocioso ou o preguiçoso, ele não herdará as bênçãos prometidas pelo Senhor. Nós precisamos trabalhar, não por obrigação, mas por um privilégio. Se você está trabalhando hoje, como disse o presidente David O. McKay, é porque você tem capacidade para isso. E ter capacidade para trabalhar é uma dádiva, é um presente de Deus para todos nós. Nós vamos ficar por aqui com o vídeo de hoje. Eu gostei bastante do conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado também. Se você gostou, o momento é esse também de você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Como é o seu trabalho? É algo que te dá alegria? É algo que te dá regozijo e felicidade? Ou é algo que te deixa muito estressado, muito desanimado? Fala aqui para mim nos comentários. Um abraço para você, saudações, a gente se vê no próximo vídeo. A próxima aula será a aula número 28. Nós iremos falar sobre serviço. Não perca, serviço é muito interessante a gente acompanhar esta aula do curso de Princípios do Evangelho. Tchau, um abraço, até a próxima aula. Muito obrigado.